e ajude a cada um de nós, pela sua bondade, a sua misericórdia que é infinita, fala conosco da maneira que lhe aprove. Em nome de Jesus Cristo, amém. Nós vamos falar um pouco nessa noite, em uns minutos, sobre a vida eterna e a partida nossa para essa vida. Tem muita gente que ele passa a vida toda dele ruim aqui na terra, esperando que vai ter uma mudança na morte dele. Nós devemos fazer de tudo para viver uma vida boa nessa dimensão. Para o momento da nossa partida, nós partir com alegria, como é o caso de os heróis da fé e de muitos irmãos cristãos. Eles não partem pedindo para Deus um tempo para consertar a vida, para acertar as coisas que ficou para trás. Já vem deixando as coisas certas, porque o dia de amanhã, ninguém de nós sabe. Não quer dizer que tem que ser o idoso que vai partir, pode ser um jovem, pode ser uma criança, nós temos que estar preparados, para qualquer momento que Deus nos chamar, nós estamos preparados. Senão nós acontece, como eu falei esses tempos atrás, nos UTIs, o pedido de qualquer pessoa que está lá, independente se é pobre, se é rico, é pedir para o médico, pelo amor de Deus, me ajuda eu sair daqui, eu preciso de acertar com a minha mãe, eu preciso de acertar com o meu pai, eu preciso de acertar com não sei quem, meu Deus do céu, eu ainda não falei tal coisa, eu não confessei, agora não adianta mais. Já deve ter certo durante a vida, independente das consequências, porque tudo que nós faz nessa dimensão gera consequências, sem dúvida nenhuma. Ora, se não gerasse, então as pessoas maus fariam o que queriam e não acontecia nada. Não é verdade. Tudo que nós fazemos nessa dimensão gera consequências e ela encontra com nós antes da nossa partida. Eu gostaria de ler a Bíblia, seja a Yasmin ou a Elisa, obrigado por vocês estarem em cima para passar a leitura para nós. Quem deseja ficar em pé, por favor, olha o que diz Filipenses 1, verso 20. Nós vamos falar, depois nós vamos ler a mensagem de irmão Brana, sobre uma passagem do irmão Brana com o irmão Bosworth. É um irmão que partiu para o Senhor, e nós vamos ver o que é um cristão que vive a vida cristã. Não estou falando, eu gosto de frisar, que quando se fala em viver vida cristã, não é vida carrancuda, é vida alegre, é vida feliz. O irmão Brana perguntaram para ele, irmão Brana, o senhor como cristão, como profeta de Deus, o senhor faz o que o senhor quer? Ele falou, com certeza que eu faço. Falou, o senhor faz o que o senhor quer da sua vida? Faço o que eu quero. Aí a pessoa ficou meio indagando ainda. Ele falou, sabe por que eu faço o que eu quero? Porque eu tenho um Espírito Santo que me governa, que não vai ter prazer em coisas erradas. As pessoas são equivocadas quando falam que você faz o que você quer e eu faço o que eu quero, e já pensa na libertinagem. Não, é liberdade. Libertinagem é uma coisa, liberdade é outra. Você tem liberdade dada por Deus para você ir onde você gosta, para você frequentar os ambientes que você gosta. Se é um ambiente, claro, se você é um cristão, um ambiente que você gosta, o Espírito Santo vai junto. Olha o que diz. Segunda a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo. Não é na minha partida, não é depois. Cristo deve ser engrandecido no seu corpo todos os dias, como o apóstolo Paulo está falando. Seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Um cristão, primeira coisa que ele não tem é medo de morte. Não que ele vai ficar caçando a morte, claro que não, mas ele não tem medo. Ai, meu Deus do céu, será que? Não precisa se preocupar com o seu dia, que o seu dia vai chegar. Não precisa se preocupar que jeito, que isso aí não te interessa. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto,
tendo desejo de partir. Paulo falando, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Senhor Jesus, acrescente as bênçãos à leitura da sua palavra e que cada um de nós possa absorver a porção que o Senhor quer que nós acredite. Em nome de Jesus Cristo, amém. Pode se assentar, meus irmãos. Você deu uma olhada com o apóstolo Paulo, chega a frisar que é bom estar nessa dimensão, mas você não precisa ter medo. A morte para o cristão transporta ele para um lugar melhor do que esse, não é para um lugar pior. Quem deve ter medo da morte é o ímpio, que além de ir ao Hades, lugar de tormento, esperar julgamento, e numa dessa no julgamento ir ainda para o inferno. O inferno ainda não foi inaugurado, essa ideia, fulano foi para o inferno, não, ele está numa região de tormento, o inferno ainda vai existir, lago de fogo ainda vai existir, mas o cristão, ele vive feliz e alegre nessa dimensão, porque na sua partida melhora ainda mais a vida dele, amém, não piora. Tem motivo de ficar, meu Deus do céu, será que é hoje? Ora, se for hoje. Agora o ímpio deve se preocupar sim, ele já vive tenebroso, ele já vive carrancudo, ele já vive triste, porque na partida dele, ele não vai ter o privilégio que eu e você tem. Vamos ver outro versículo, meninas? Coloca para nós aqui na tela, nós lemos 2 Timóteo 4, versículo 6, para quem gosta de acompanhar. 2 Timóteo 4, verso 6, diz assim, ó, porque eu já estou oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próxima. Irmão, Paulo, depois de passar por toda a vida dele, um período grande, sendo a maior autoridade dos judeus, tinha prazer, ele mesmo fala, tinha prazer na morte de cristão, porque ele não sabia que aquele trabalho dos cristãos era de Jesus Cristo, era bom. Na ideia de Paulo, ele estava fazendo um trabalho para Deus, mandando matar os cristãos. Agora, dê uma olhada na trajetória da vida de Paulo, para chegar no final da sua vida, na velhice, ele falar para você e para mim, eu não tenho medo da morte. Por quê? O viver é bom, mas se eu partir, estou com Cristo. Combati o bom combate, é o que nós devemos fazer, irmãos. Para você não ter medo da sua partida, combati um bom combate, acabei a carreira. Paulo olhando para o fim da vida dele, a sentença já estava dada, mas guardei o quê? O que você tem aí com você, guardei a fé, esse que nós temos que usufruir dela todos os dias. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, quer dizer, não somente ao Paulo, mas também a todos que amarem a sua vinda. Aleluia! Não é só Paulo que tem esse privilégio de falar que tem uma coroa esperando ele, para todos nós que amamos a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mais um versículo ainda, antes de nós ler uns parágrafos da mensagem. Uma coisa que você tem que ter com você: viva uma vida cristã sem medo. Ah, mas eu tenho tantos inimigos, esses não faz diferença nenhuma. Todos nós tem. Quem achar que não tem, está iludido. Quem achar que só vai viver de... Isso é ilusão, irmão, não existe nessa dimensão. Até quem dá tapinha nas tuas costas pode ser seu inimigo. Pessoas que te rodeiam hoje, é seu amigo e almoça com você. Salomão diz, tenha cuidado, não conta segredo, porque daqui 10 anos pode ser o pior inimigo seu. E às vezes não vai 10 anos, mas Salomão chega a falar, futuramente você não sabe quem que é o seu amigo de verdade. Mas olha só, qual que é o último inimigo que você vai enfrentar nessa vida? Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Mas para o cristão, eu quero que você entenda que a morte
Muitas das vezes a separação, para quem fica, causa muita dor, e com o tempo ameniza, mas é muita dor mesmo. Mas se é um cristão, irmão, a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do justo. Não dá para entender? Dá para entender, porque o justo sai de uma dimensão sofredora, numa dimensão que tem doença, numa dimensão que tem assalto, numa dimensão que você tem que levantar cedo, independente se está animado, se está desanimado, se está gripado, se está com febre, chegou a hora de levantar para ir trabalhar, você vai levantar. Vai suportar algumas coisas na outra dimensão na qual você parte, nunca mais você vai enfrentar isso. Você vai viver uma vida eterna, sem sofrimento nenhum. Quem que tem esse privilégio? Só os cristãos. Olha o que o irmão Brana diz nessa mensagem, e se você não tem e quiser levar para ler, aqui no templo tem, As Bodas do Cordeiro. O irmão Brana diz assim: um velho amigo meu acabou de partir para o Senhor, falando, muitos de vocês conheceu o Bosworth. Ele estava aqui em Phoenix, eu creio, comigo uma vez, uma alma muito honrada, e ele era um velho santo, e tinha um senso de humor, é outra coisa que eu gosto. As pessoas acham que ser cristão, ser um homem ungido de Deus, tem que ser aquela pessoa que parece ser sério. Eu conheço gente da cara trunfada que é um baita de um sem vergonha, mas a cara é desse jeito assim, ó. Você olha para ele, não vê um sorriso, pode até cutucar o indivíduo. Isso não quer dizer santidade, irmão. Cara trunfada, cara fechada. Tem pessoa que é sorridente e é uma santa, é um santo de Deus. Olha como a Brana fala de Bosworth. Falou, ele era um santo, mas tinha um senso de humor, quer dizer, era aquele homem que quando chegava, fazia todo mundo rir. Só alegria. E ele me disse uma vez, e eu continuei falando sobre o companheirismo, e ele disse, irmão Brana, você sabe o que é companheirismo? E eu disse, eu acho que eu sei, irmão Bosworth. E ele disse, são dois companheiros em um barco, dividindo o mesmo espaço, mas remando para a mesma direção. Isso que é companheirismo. Não é eu querer ir para um lado, eu estou dentro de um barco junto com você, você não, nós vai para lá. E eu remo para um lado, outro para o outro, um para o lado, não vai chegar. Isso não é companheirismo. Companheirismo é a mesma pessoa ter o mesmo destino que você, a gente vai remar para o mesmo lugar. Mas eu não estou muito gostando da viagem. Faz acordo com o outro. Eu vi muitos de vocês aqui levantando a mão, indicando que conhecem o irmão Bosworth. Olha, eu gostaria apenas de falar algo sobre seus últimos momentos aqui na terra. Eu conhecia há algum tempo, e ele estava pregando o evangelho e orando pelos enfermos antes de eu nascer. Era um homem de idade mesmo. Por isso você pode ter ideia que idade que tinha o irmão. O Senhor o deixou viver, eu acho que cerca de 85 anos. E mesmo assim, um velho honrado quando morreu. É outra coisa se apreciar. Tem pessoas que durante a trajetória da vida, ele faz por dono de ser honrado. Quando chega na velhice, ele estraga com tudo. Quantos eu conheço assim, até mesmo ministro, faz um trabalho tão bonito, tão excelente, durante a trajetória da vida, quando chega na velhice, ele acaba com tudo. Põe tudo a perder aquela honra que ele tinha. O irmão Branco falou assim, esse mesmo com 85 anos, era um velho honrado. Quando ele tinha 75 anos, eu acredito que foi, eu e ele estávamos no hotel em Miami, e tivemos o nosso jantar e saímos para a praia, onde havia ondas, para ver a lua aparecer. O irmão Brana e o irmão Bosworth foram para a praia em Miami para ver a lua aparecer. E aí estava eu, com cerca de 40 anos, meus ombros caídos, caminhando assim, como o Brana, como se diz, falando com o irmão Bosworth, que tinha 75 anos, que ele estava cansado, e o irmão Brana tinha só 40, andando meio arcado já assim, e ele tinha 75, tão ereto quanto podia. E eu olhei para ele, eu admirei, e eu disse, irmão Bosworth, quero lhe fazer uma pergunta. Ele disse, vai em frente, irmão Brana. E eu disse, quando foi o seu melhor momento?
Eu gosto de aprender essas coisas, tanto com o irmão Brana quanto com pessoas de idade, porque tem gente que ele passa a vida dele esperando chegar o melhor momento da vida dele. Ele acha que o melhor momento da vida dele vai ser quando ele se aposentar, outro é quando casar, o outro é que não sei, é quando for promovido, quando conseguir fazer tal coisa, quando comprar um carro. Esse vai ser o melhor momento. Irmão, aprende uma coisa, o melhor momento da sua vida é agora. É exatamente agora. Não porque você está aqui na igreja. Quando você sair daqui, você vai ver o melhor momento é o momento que você está agora, vivo, presente. Quando o futuro chegar, se você considerar agora como o melhor momento, também vai ser o melhor momento. Fique esperando chegar esse melhor. Quando eu soube, e então, quando ele disse, olha, agora mesmo, irmão Brana, que é o melhor momento. Então eu me senti envergonhado, e ele disse, você esqueceu que eu sou uma criança morando numa casa velha? E hoje em dia, tem alguns papéis invertidos. Tem jovem, que essa casca é jovem, mas é um velho dentro daquilo, é asqueroso, é a pessoa sem nenhum pingo de brilho, não tem alegria, é um velho dentro de um corpo novo. Esse um era diferente. Ele falou assim, você esqueceu, irmão Brana, que mora uma criança dentro dessa casa velha? Olha, quando eu soube que ele estava partindo para o Senhor, eu quase queimei os pneus do meu carro indo para Miami para vê-lo. Quando a minha esposa e eu chegamos lá, a família Bosworth e nossa família eram grandes amigas. E o velho patriarca deitado em um pequeno sofá, e ele se levantou, sua cabecinha careca, braços pequenos e finos estendidos para mim, assim, e as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Agarrei ele nos meus braços, peguei ele no colo, gritei e disse, meu pai, os carros de Israel e os seus cavaleiros, porque se alguma vez houve um ancião que colocou dignidade no movimento pentecostal, foi o irmão Bosworth. Certamente que foi, ele era uma grande flor. Se nós vivemos o evangelho, irmão, com dignidade, na velhice, você vai ver o quanto que você é honrado, pelos irmãos e por Deus. Aí o irmão Brana continua dizendo, olha, você sabe, a primeira coisa que ele gostava de fazer era me contar uma piadinha. Quando ele encontrava com o irmão Brana, ele já contava uma piadinha para fazer o irmão Brana rir. Não é para ficar aquela, chegou o irmão Brana. Não, o irmão Bosworth contava uma piadinha para quebrar aquilo e fazer sorrir e tudo. E ele disse, irmão Bosworth, ele falando para o irmão no colo dele, magrinho a ponto de morrer, com 85 anos. E eu disse, irmão Bosworth, você vai melhorar? Ele disse, não, irmão Brana, eu não estou doente para começar. E ele disse, eu estou indo para casa, eu não estou doente. Você está achando que vou melhorar do quê? Eu estou indo para casa. E ele disse, e eu disse, bem, isso é muito bom. Tínhamos acabado de sair dos campos missionários da África, e ele me disse assim, estou velho demais para viver mais. E ele disse, eu vou para casa. E eu disse, irmão Bosworth, o que você me aconselharia a fazer? Ele disse, fique com o evangelho. Volte para os campos missionários o mais rápido que você puder. Esse seria o meu conselho. E eu disse, irmão Bosworth, mais uma coisa que eu queria te perguntar. Ele disse, o que é, irmão Brana? Eu disse, agora você dedicou cerca de 60 anos para o Senhor, no serviço do Senhor, ou talvez mais. Quando foi o momento mais feliz da sua vida? Um homem de 85 anos partindo para o Senhor, conversando com o irmão Brana. O irmão Brana falou, queria te fazer uma pergunta. Qual foi o momento mais feliz da sua vida? Um homem que tinha ganhado milhares de almas, culto de cura divina, esse irmão fazia por todos os lugares, na África, em todos os lugares. Ele podia lembrar, falou, irmão Brana, o melhor que foi no ano tal, quando reuniu milhares de pessoas para me ver pregar. Sabe o que ele disse? Quando o irmão Brana perguntou, ele disse, agora mesmo é o melhor momento da minha vida. Cristão não tem medo de morte, irmão. Cristão não fica desesperado porque vê que a morte está chegando.
Ele falou, agora mesmo, é o melhor momento da minha vida. E eu disse, irmão Bosworth, mas você está morrendo. E ele disse, eu não posso morrer, eu já morri há muitos anos. Ele disse, irmão Brana, tudo que eu tenho amado, cuidado nos últimos 60 anos, eu estou esperando que ele abra aquela porta a qualquer momento e venha me buscar. É diferente de um ímpio que parte, irmão. É um cristão, ele não fica desesperado, preocupado, porque tem que acertar as coisas. Ele fala assim, eu estou esperando abrir aquela porta da eternidade para mim ir. Ora, e eu disse a ele um salmo, vidas de grandes homens todas nos lembram, que podemos tornar nossas vidas sublimes, com despedidas, deixando para trás pegada nas areias. E ele certamente deixou pegadas, o irmão Bosworth. Antes de morrer e ir para a glória, cerca de 1 hora ou talvez mais antes de falecer, ele estava meio adormecido por algumas horas, e a sua esposa e seus filhos e entes queridos, todo mundo ao redor, e o velho acordou, olhou em volta, levantou-se, correu, apertou a mão da sua mãe, que havia partido há muitos anos com o seu pai. E por mais de 1 hora ele apertou a mão das pessoas, dizendo, é o irmão John, esse daqui veio a Cristo numa reunião minha lá em Illinois. Ele começou a apertar a mão das pessoas que já tinham partido, e estava na 6ª dimensão esperando ele. Eu lhe digo, às vezes eu creio que na hora em que vamos passar desta terra para outra, eu creio que em algum momento, o rio vai ser difícil de atravessar. De qualquer maneira, você sabe, acredito que talvez o Senhor diga aos nossos entes queridos que estão na 6ª dimensão, desça até o rio, encontre-os lá embaixo. Como Jacó disse, estaremos reunidos com o nosso povo algum dia. Eu também estou esperando chegar esse dia. E então, quando eu terminar essa vida aqui, ou Deus terminar comigo aqui, e eu ver que fui em todo o campo que pude, passei por todo o espinheiro e subi a colina, e quero olhar para trás, ver onde estive, quando eu tiver que descer ao rio. Eu sempre disse, como os negros, eles têm uma musiquinha que cantam, eu não quero ter problema ao atravessar o rio. Por isso que Deus dá oportunidade para nós todos os dias. Quando chegar o seu momento, você não ter problema na sua partida. Ai, meu Deus, eu tenho que acertar isso, eu tenho que voltar atrás. Aproveita enquanto Deus te dá a oportunidade todos os dias. Apenas talvez coloque a espada de volta na bainha e tire o capacete e coloque-o na praia. Levante as minhas mãos e grite, traga o bote de salva-vidas, porque eu estou voltando para casa, e ele estará lá. Não se preocupe, eu acredito. Acho que esse é o desejo de cada cristão nessa noite. Quando você chegar na sua hora, não é te amedrontar, tenha a tua vida já certa, consagrada, para você não ter que pedir, ai meu Deus, me dá mais um dia. Leve a sua vida a sério, certa com Deus. O que os outros falam, isso não tem problema. O que os outros fazem não te afeta. Olhe para a sua vida e mantenha a sua vida a ponto que quando você for chamado, você faça como um irmão desse. Diga, eu não estou morrendo, eu apenas estou voltando para minha casa. Eu não estou aqui doente a ponto de partir com enfermidade. Eu estou esperando a porta da eternidade abrir para mim, adentrar a eternidade. Cristão vive uma vida como nós vimos de Paulo, Estevão. Não ficou sendo apedrejado e clamando, ai meu Deus, por que o Senhor não me livrou? Nada disso. Ele simplesmente ajoelhou enquanto as pessoas apedrejavam Estevão, o primeiro diácono, pregador do evangelho. Ele levantou a mão ao céu e disse, perdoa essas pessoas que estão me apedrejando, porque eles nem sabem o que está fazendo, e na verdade não sabiam mesmo. E ele viu o céu se abrir, e pessoas espirituais viu o céu se abrir, e ele subir para o lar eterno. Você e eu, quando nós damos importância para essa palavra de Deus, para a mensagem, para a Bíblia,
não tenha medo na hora da partida. Agora, se você não leva uma vida certa com o Evangelho, é melhor acertar. No momento da partida de qualquer um de nós, não haverá como consertar. Quando eu morrer, pastor, quando eu ressuscitar, será que eu vou ressuscitar transformado? Não, senhor. O irmão Brana chega a falar em várias mensagens. Se você morrer bêbado, ressuscita bêbado. Se você morrer uma pessoa idólatra, ressuscita idólatra. Se você morre um cristão, você ressuscita um cristão. Aí sim, você está pronto para o arrebatamento. Amém? Não vai nessa ideia, não, pastor, mas quando eu ressuscitar, eu vou acertar. É agora, enquanto nós estamos vivos, Deus dando saúde, dando alegria, dando família para você, é a hora de você colocar a sua vida em ordem. E fazer com que as pessoas que estão próximas a você vivam a vida que na partida não chore, mas faça como esse irmão. Não estou morrendo. O Brana querendo consolar uma pessoa dessa com 85 anos, falou, mas eu não estou morrendo, eu vou sarar do quê, William Brana? Eu estou indo para casa, amém? Com a nossa cabeça inclinada, nossos olhos fechados, irmão, não é amedrontar ninguém, porque não estamos aqui para isso, mas todos nós vamos enfrentar o último inimigo. Paulo considera o último inimigo a morte. E você, por mais que você seja uma pessoa certa, séria, você acredita que você está preparado para encontrar com Jesus Cristo? Você acredita que se Ele te chamar hoje à noite, na hora que você voltar para sua casa, você acredita que você está preparado para isso? Se você não está, é hora de você começar a se preocupar com isso. Porque ninguém de nós sabe nem o dia, nem a hora. Nós só sabemos que nós vamos ser chamados um dia desse. Mas quem de nós vai ser chamado? Nós não sabemos. Por isso nós devemos viver uma vida que quando Ele chamar, nós faça como esse irmão. Pode levar eu embora, é para minha casa que eu estou indo. Eu não estou indo para o inferno, não. Eu não estou indo para a tormenta. Estou indo para o descanso. Se você precisa de uma oração, fala, pastor, eu falar a verdade para o senhor, eu tenho coisa para acertar ainda. E eu preciso de acertar, porque se Ele me chamar, eu estou em apuro. Se Ele me chamar, meu Deus, tem coisa que eu não acertei ainda. Não deixe esse tempo passar. Se você necessita de uma oração, apenas levante sua mão. E eu estarei orando por você, junto com você. Bendito Jesus Cristo, enquanto tem mãos que se levantam diante do Senhor, dizendo, Pai, precisamos de acerto. Eu preciso ainda de ter uma vida na qual, quando o Senhor me chamar, eu tenho certeza. Estou indo para casa. Em nome de Jesus Cristo. Esses meus irmãos e irmãs com a mão levantada, o Senhor possa preencher eles com o seu Espírito Santo. Dar ânimo para ser cristão, e ajude a cada um de nós a viver uma vida digna, que quando nós chegar, naquela hora que o Senhor nos chamar, nós possa ir sorrindo e falar, estou indo para casa, estou indo para descansar, olhar para trás, deixar testemunhos, para que outras pessoas possam seguir, em nome de Jesus Cristo. Receba a sua bênção, receba a sua libertação, a sua cura, pelo poder da palavra do Deus vivo. E que a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós, que tenhamos uma semana maravilhosa na presença de Jesus Cristo, uma semana abençoada, com saúde, com alegria, em nome de Jesus Cristo, amém.